protestantes, né? Seguem o que a gente chama de religião evangélica. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de como que surge essa história de reforma religiosa que deu origem aí ao protestantismo, né? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a reforma religiosa ela aconteceu lá na Idade Moderna, né, na Europa, mais precisamente ali na Alemanha. E quais foram as motivações para essa reforma religiosa, né? Foram as novas interpretações acerca da Bíblia, né? A invenção aí da prensa, ela proporcionou a reprodução de vários livros, e entre esses livros, o que ela mais reproduziu foi a Bíblia Sagrada. A prensa é esse instrumento aqui, essa máquina que vocês estão vendo aqui, inventada por Gutenberg, e que permitiu a cópia, né, em larga escala de vários livros, né, tornando isso mais próximo das pessoas, digamos assim. As pessoas tiveram mais contato com o conhecimento porque a prensa ela deu essa oportunidade. Antes da invenção da prensa, quem cuidava da elaboração desses livros, da transcrição desses livros, eram os monges, sobretudo. Então, os monges ficavam nos mosteiros e, à mão, eles, então, copiavam os livros e, sendo entregues esses livros depois para bibliotecas ou para quem encomendou a cópia, né? A Bíblia ela levava cerca de 3 anos para ser reproduzida à mão por esses monges. Com a prensa, isso ficou muito mais rápido, muito mais ágil. Então, aqui eu consegui colocar aqui para vocês, dentro dessas motivações aí, a invenção da prensa ela proporcionou a produção de vários livros, entre eles a Bíblia. A gente está vendo aqui a imagem da Bíblia, e eu busquei aqui como é que seria o funcionamento dessa prensa aí, para muitos que têm curiosidade de saber como é que esse instrumento ele funcionava. Vamos assistir aqui então esse vídeo. – 1450, Mainz, Alemanha. Johannes Gutenberg. Ourives, empreendedor, inventor da prensa. Ainda é uma das maiores histórias na história das invenções. Pense no enorme impacto que ela teve. É muito difícil subestimá-la. Quem lê em silêncio, lê mais rapidamente. Mas quem realmente multiplicou a velocidade de leitura foi Gutenberg. No século XV, na Europa, os livros estão ao alcance do clero e dos ricos. Com a escrita à mão e muito trabalho, levou 3 anos para produzir uma cópia da Bíblia. Era como ter uma força poderosa, conhecimento, que estava trancado nesses objetos chamados livros. E quase ninguém tinha acesso a eles. Os chineses inventaram a prensa de madeira 700 anos antes. Mas era lenta e o trabalho era complexo. Os chineses já tinham inventado umas placas fixas que, hora a hora, permitiam multiplicar a quantidade de papel impresso. Mas a prensa multiplicou os livros. E isso assustou um pouco. Isso assustou porque significava que o livro ia chegar a todos os lugares. As pessoas conheciam a prensa de blocos de madeira. Mas essa inovação iria se tornar um processo industrial. Uma fábrica de livros. Ninguém tinha feito isso antes. Um ourives por profissão.
Ele esculpe suas letras no metal. Isso pode ser mudado de lugar, rearranjado, formando uma infinidade de palavras e sentenças. Para imprimir o texto, uma prensa de vinho modificada. Ele trabalhou em sua invenção por mais de uma década, mas agora ele ficou sem dinheiro. Ele convence um rico homem de negócios a vê-la em ação e investir nela se ela funcionar. Assim que alinhava o tipo na página, uma pessoa podia imprimir dúzias de páginas ou 1000 páginas, e isso não importava. A era da informação começa aqui. As primeiras imprensas, os primeiros jornais, foram esparsos, mas fundamentais, porque permitiam que num continente tão grande as pessoas tivessem notícias das ideias de outros lugares. Cada página impressa nos últimos 500 anos se deve à invenção de Gutenberg. Com um investimento de 800 florins, o equivalente a mais de $1000, sua prensa entra em produção. Ele imprime 800 cópias da Bíblia. Desde então, 6 bilhões já foram impressas. Agora os livros podem ser produzidos 1000 vezes mais rápido do que antes. 20 milhões são impressos em 50 anos. Assim que o conhecimento começa a se espalhar, fica ao alcance das pessoas comuns como nunca tínhamos visto na história humana. O paralelo que é possível fazer com a internet é uma boa analogia. Bom, então a gente viu aí que a prensa, na verdade, ela é nada mais, nada menos que uma grande impressora do passado e que aproximou o conhecimento das pessoas, uma vez que esses livros eles puderam chegar mais rapidamente à mão das pessoas que desejavam esse conhecimento, né? E isso então permitiu que o contato maior com a Bíblia pudesse levar as pessoas a refletirem elas próprias acerca do que estava escrito ali, né? Pudessem questionar o que estava escrito, refletir sobre o que estava escrito, ter a sua própria interpretação, e isso então vai levar aos questionamentos por parte das pessoas, na medida que o tempo vai passando, das ações de quem dirigia a Igreja Católica. Então, esse foi um dos motivos aí que vai levar como consequência maior a reforma, né? A crítica ao catolicismo do período medieval e início da Idade Moderna. Uma outra coisa que levou à realização da Reforma Protestante, um outro fato, foram as críticas ao comportamento do clero, né? O que era o clero? O clero era o corpo da Igreja Católica. Mais precisamente, críticas ao comportamento do alto clero, que ia desde o Papa até os bispos, né, cardeais. Então, para ganhar dinheiro, esse alto clero, bispos, cardeais e o próprio Papa, eles realizavam, por exemplo, a prática da simonia. O que seria isso? Seria o comércio de relíquias sagradas. Além das simonias, o alto clero também praticava a venda de indulgências. O que era isso? Era, na verdade,
a compra por parte do fiel do perdão dos pecados. Então, em troca do perdão, a igreja cobrava, né? Além desses fatos acima, a imagem da igreja ela acabou desgastada e criticada pela falta de conhecimento por parte dos seus próprios sacerdotes da doutrina católica. Ou seja, os padres, né, os bispos, cardeais, enfim, todo o corpo da Igreja Católica desconhecia a própria doutrina que pregavam. Então isso também foi motivo de crítica por parte das pessoas, por parte de quem seguia a fé católica. Eu disse da simonia, né, que seria uma venda de relíquias sagradas. A imagem aqui ela retrata bem isso, né? Se a gente fizer uma análise aqui da imagem, olhar ela direitinho, nós vamos ver aqui que nós temos aqui os santos. Como é que eu sei que esses homens aqui são santos? Eu percebo aqui, ó, a auréola bem sobre a cabeça deles. Aqui nós estamos vendo o povo sendo abençoado. Por trás nós temos uma figura, duas figuras aqui, essa vestida toda de preto, que seria o quê? Seria a igreja, ela representa a igreja daquele período, né, que cobra dos fiéis o dinheiro para que os santos, então, promovam aqui as bênçãos esperadas por esse grupo de fiéis. E vocês percebam aqui, ó, bem no cantinho de baixo, aqui onde eu estou passando o cursor na imagem, que nós temos aqui uma pessoa que ela está de lado da maioria, né? É uma pessoa aqui que ela não está recebendo as graças, a imposição das mãos dos santos aqui. Por quê? Porque ela não teve dinheiro para pagar por esse benefício, por essa graça, né? Então, essa imagem aqui, ela mostra para a gente, né, o que seria a venda dessas relíquias sagradas que trariam aqui proteção, sorte, bênçãos, que é o que a maioria dos cristãos, dos fiéis católicos, iam em busca. Então isso, na verdade, se tornou um grande negócio. A indulgência, que eu havia dito, seria a venda pela igreja do perdão aos fiéis. Ou seja, você quer ser perdoado pelos seus pecados, então cabe a você comprar o seu perdão. Então a imagem que eu mostro aqui, vocês podem perceber, aqui em cima a gente tem o símbolo papal, né? Então esse que vos fala aqui, ó, que fala aqui para o pessoal aqui embaixo, esse que está falando aqui seria o Papa, seria a representação do Papa. Como que eu sei? Ó, a gente tem aqui o brasão do papado com as duas chaves. O Papa, então, seria o guardião das chaves, que mais ou menos simboliza o seguinte: tudo que ligares no céu, serás ligado na terra. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. O Papa tinha esse simbolismo, seria o porta-voz de Deus para os homens. E aqui embaixo nós vemos aqui os fiéis praticando, né, junto com a igreja, a indulgência, ou seja, comprando o perdão dado pelo Papa. Eu acho que eu tenho uma outra imagem aqui, ó, mais uma imagem. Então, eles chegavam aqui nas vilas, montavam aqui uma estrutura e os fiéis que tinham como pagar, pagavam aqui pelo perdão da Igreja Católica. Isso seria a venda de indulgências. Ó, mais uma imagem, olha, o Papa lá no alto, né, o responsável aí pelos assuntos religiosos, o representante de Deus, e aqui embaixo, no primeiro plano, onde eu estou passando o cursor, a gente tem aqui onde eu estou passando o cursor, a compra de indulgências pelos fiéis, o recebimento do dinheiro pela igreja para o alcance do objetivo desses aqui, que era a compra do perdão. Bom, uma outra coisa que a gente pode colocar também, que serviu para alimentar esse desejo por uma reforma do pensamento católico, das práticas da Igreja Católica, foi uma espécie de criação de nova ética religiosa.
de uma nova ética religiosa. O que seria uma ética religiosa? O que seria uma ética? Seria o comportamento moral, aquilo que é permitido, aquilo que não é imoral, né? Aquilo que as pessoas aceitam. Então, por exemplo, a igreja, ela censurava a usura e o lucro excessivo e defendia o preço justo. Então, as pessoas que lidavam com o comércio de forma geral, né? Por exemplo, os banqueiros que emprestavam dinheiro a juros, isso era uma prática condenada pela igreja, né? Obter lucro sem trabalho. Ou seja, o banqueiro ele viveria da geração de dinheiro pelo dinheiro, viveria dos juros. Então isso seria o lucro excessivo, né? Defendia o preço justo. As pessoas não poderiam majorar, aumentar os preços de forma a lucrar com isso. A usura seria o quê? A ganância, o desejo de quanto mais se tem dinheiro, mais essa ganância por mais e mais dinheiro. Então a igreja ela censurava esse tipo de coisa. Aqueles que defendiam os grandes lucros, né, os grandes empresários da época, vamos dizer assim, os grandes homens de negócio, acho que fica melhor, daquele período, esses defensores dos grandes lucros econômicos, eles se sentiam mais confortáveis se eles pudessem, com uma nova ética religiosa, continuar suas atividades. Ou seja, eu quero continuar trabalhando com isso e quando eu morrer, eu não quero ir para o inferno porque eu pratiquei o lucro excessivo e fui contra o que a igreja defendia sobre o que eu julgo como preço justo. Então esses homens eles começam a se aproximar da construção ou se veem seduzidos por uma ética religiosa que permitam que eles continuem com suas atividades nesse ramo. Então a ética protestante ela acabou então atendendo a esses anseios da burguesia. Só para lembrar, os burgueses eram os grandes comerciantes, né, os comerciantes daquela época. Então essa ética ela surgiu com a reforma. A ética protestante ela acaba atendendo o desejo de pessoas ligadas aos grandes lucros. Essa ética ela vai estar, como é que eu posso dizer, favorável à prática, à continuidade dessas atividades, contrário daquilo que a igreja defendia como sendo o a ser seguido. Então, os burgueses, por exemplo, eles vão, quando surge o protestantismo, eles vão se inclinar a esse protestantismo, porque o discurso pregado pelos protestantes é um discurso favorável à defesa do grande lucro, né, ou dos grandes lucros econômicos em favor dessa burguesia. Certo? E aí, caminhando, eu trago uma imagem que é a imagem do capitalismo, né? É um momento de transição. O feudalismo estava caindo no final da Idade Média, a gente entra na Idade Moderna e a gente vê as bases do capitalismo, que seria o quê? O lucro sendo aí uma das características do novo sistema econômico que predomina até hoje. Então, a gente analisando essa imagem aqui, esses aqui seriam os grandes homens de negócio, defensores do lucro excessivo, prática condenada pela Igreja Católica, mas permitida pela nova ética protestante, né? Então a gente percebe aqui na imagem os dois defensores aqui, vamos dizer assim, dois burgueses, dois homens ligados aos grandes negócios aqui, torcendo um corpo humano, e desse corpo, né, saindo o quê? A moeda, símbolo do lucro. E aí, mais abaixo na imagem, a gente vê outras pessoas que já haviam sido exploradas ao máximo, aqui como pedaços, vamos dizer assim, de roupas ou pedaços de tecidos torcidos para a obtenção do lucro. Nada mais aqui que uma crítica, no caso, ao lucro excessivo que o protestantismo vai defender e o catolicismo da época condenaria. Aqui uma outra imagem que deixa isso mais claro. Então nós temos aqui uma pessoa, a gente percebe que não é qualquer pessoa, é um sujeito bem vestido, nós temos aqui um símbolo que é a gravata do homem de negócios, né?
E ele está aqui entre a cruz e o lucro, né? O cifrão aqui, ó, ele representa o dinheiro, o lucro. De um lado eu tenho a minha fé e do outro o lucro. Então, esses homens de negócios, eles vão se inclinar mais à ética protestante porque ela permite o lucro excessivo, ela alia o lucro excessivo ao seu discurso, né? Que é o discurso da permissão, que você não seria condenado ao inferno caso você fizesse a prática de atividades econômicas que tivessem por consequência a obtenção de lucro. E aí eu vou começar a falar desse pai do protestantismo agora, que é o Martinho Lutero, né? Quem é que foi Martinho Lutero? Resumidamente, Martinho Lutero ele nasceu na Alemanha, lá no final do século XV. Ele estudou direito, se ingressou na ordem dos agostinianos. Surge aí então as ideias de Santo Agostinho, eles vão seguir as ideias aí de Santo Agostinho. E lá, mais ou menos, né, depois que ele ingressou aí na ordem dos agostinianos, ele virou um monge, então vivia aí como monge. Ele decide fazer uma viagem até a cidade de Roma, que seria ali a sede da Igreja Católica, né? Rumo ali ao que a gente conhece hoje como Vaticano. E quando ele volta de Roma, ele volta de lá decepcionado. Por quê? Porque ele encontrou ali um ambiente de corrupção extrema, né? Onde a Igreja Católica se sediava era um ambiente corrupto. Então, o Lutero volta decepcionado de lá e ele vai começar a pensar em como que seria possível o combate dessa corrupção, né? Quando ele está falando de corrupção, ele tá falando do quê? Do que a gente já falou aqui nessa aula hoje, que é prática da simonia, a venda de indulgências, enfim, vários comportamentos do alto clero que não ia de encontro com a doutrina católica que deveria ser pregada. Então, Lutero ele volta, né, para o seu mosteiro, volta para a Alemanha, e aí ele vai aprofundar os estudos religiosos, seus estudos religiosos, e vai então desenvolver novas ideias teológicas. Aqui eu tenho uma imagem que representa Martinho Lutero, né? Foi então esse sujeito aí que dá origem ao protestantismo como nova fé, vai dividir no Ocidente aí, digamos, as pessoas com relação à fé cristã. E aqui é uma outra imagem que eu coloco do Lutero, né, que é o dia da Reforma Protestante, é comemorado todo dia 31 de outubro. E aqui vamos dizer assim, nesse post, temos a seguinte frase: quando tudo parecia perdido, um homem lê: à luz de velas, o justo viverá pela fé. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com as ideias que Lutero desenvolveu acerca do que o Santo Agostinho, muito antes de Lutero, já dizia, né? Então, o Lutero, quando volta para a Alemanha e ele se coloca em processo de reflexão sobre o que estava acontecendo, sobre a fé, Lutero, então, ele vai desenvolver algumas teses, tá? Dentro dessas teses, ele vai desafiar a Igreja Católica, ele vai afixar 95 teses, mais precisamente, na porta da catedral da sua cidade, que era Wittenberg. Esse pensamento reformista de Lutero, ele está aí implícito e explícito nessas 95 teses, que pode ser reduzida da seguinte maneira: esse pensamento reformista ele pode ser resumido em 3 doutrinas, para ser basicamente resumido. Salvação pela fé, então eu tenho que ter fé acima de tudo. O sacerdócio universal, o que seria isso? Qualquer pessoa pode ser sacerdote, não precisa ter
eu posso ser um escolhido de Deus, eu não preciso de ter alguém que fale por mim. Então esse sacerdócio universal seria a questão de que todos podem ser sacerdotes. E a infalibilidade da Bíblia, ou seja, a Bíblia é infalível, tudo que está escrito ali é verdade e vai ocorrer, e eu devo acreditar, confiar, a Bíblia não falha. Em 1521, então, Martinho Lutero ele foi excomungado pelo Papa Leão X por essas ideias, né, que iam contra aquilo que a Igreja Católica pregava. O que significa excomungado? Ele foi expulso da Igreja Católica, né? Excomungado é o contrário de comum união, né? O corpo da Igreja Católica vive em comunhão, ou seja, comum união. Uma vez que você é retirado dessa comum união, você então estaria sendo o quê? Excomungado, tá? Você estaria sendo expulso dessa comum união. Lutero, então, como a gente mostrou aqui, ele afixou aí na porta da catedral as 95 teses que defendia resumidamente isso que eu acabei de falar. Salvação pela fé, né? Sacerdócio universal e a Bíblia como algo infalível. Dentro disso que a gente acabou de mostrar, vão surgir outras pessoas, vão surgir outros nomes depois de Lutero, que vão ampliar essa questão da reforma, né? Essa coisa de pensar o cristianismo de maneira muito diferente do que era pregado pela Igreja Católica. Vai surgir um outro personagem nessa história toda, além de Lutero, que é o Calvino, João Calvino. Então ele vai ter a sua reforma também. Então o João Calvino ele vai nascer na França. Lutero nasceu na Alemanha, Calvino nasce na França. Ele nasce na França em 1509 e ele também vai ser mais um a criticar o comportamento da Igreja Católica. Em 1533, então ele começa a aderir à reforma, né? Lá, inspirado por Lutero, e ele passa a ser perseguido. Ele então vai fugir para a Suíça. Lá na Suíça, ele foge da França para a Suíça. Lá na Suíça, o João Calvino ele vai se dedicar aos escritos que vai dar então origem, ou que deu origem à segunda versão da Reforma Protestante. A primeira versão foi com Lutero. A segunda então seria com João Calvino. A doutrina original de João Calvino era que todos os cristãos já nasciam pecadores. Então, cabendo a Deus então decidir quais seriam aqueles que seriam salvos ou condenados ao inferno. Seria a lei, né, da predestinação, ou seja, você já nasce destinado a alguma coisa, ou predestinado a alguma coisa. Essa aqui é uma pintura, um retrato do João Calvino, né, o segundo reformista. O Calvino, dentro do que ele pensava, dentro da doutrina que ele desenvolveu, ele negou a existência do purgatório e dos sacramentos da Igreja Católica, né? Os sacramentos que até hoje aí a Igreja defende, né? Como batismo, a extrema unção ou a unção dos enfermos, como a gente chama hoje. Mas o Calvino ele vai negar isso tudo, mas ele não vai negar o sacramento do batismo. E vai fazer ressalva à Eucaristia. A Eucaristia é um outro sacramento. Então você, por exemplo, que é católico, você já deve estar aí no processo, né? Você que é meu aluno, já passou, ou deve estar em processo aí da primeira Eucaristia. Segundo ele, segundo João Calvino, o céu e o inferno eram as duas únicas opções para o homem. O homem não teria uma outra via, que seria o purgatório, um lugar onde as pessoas purgariam ali, né, para se purificarem dos pecados cometidos em vida. Então, para o Calvino é o seguinte, ou você já nasce predestinado a ir para o céu, ou você já nasce predestinado a ir para o inferno. Vai caber a Deus decidir isso de acordo com a sua conduta na vida. O cristão, como é que seria o comportamento do cristão na ótica do Calvino? O cristão ele deveria conduzir-se pela retidão, ou seja, ele deveria ser uma pessoa reta, correta na vida. Ele tinha que ir ao culto, ele teria que obedecer às regras da comunidade, trabalhar honestamente, constituir família, cuidar bem dos filhos,
viver conforme os ensinamentos da Bíblia. Quem vivesse dessa forma, então ele seria agraciado com a salvação, iria para o céu depois de morrer. Já os que agissem mal, por exemplo, ladrões, criminosos de várias ordens, vagabundos, luxuriosos, né, pessoas que estavam ligadas muito ao comportamento sexual, esses aí então dariam provas de sua condenação. Quando já veio desse jeito, ele é assim, porque ele já veio predestinado por Deus, ele já é ruim desde sua origem, então ele já está predestinado a quê? A ir para o inferno. Não tem essa coisa de morrer, eu vou passar um período no purgatório e depois eu vou para o céu, não. Aqui, como eu disse, Calvino negou a existência do purgatório. Essa seria uma imagem do purgatório, criada aí pelo homem, né? Seriam esse local intermediário entre céu e inferno. Essas pessoas que a gente está vendo aqui, representadas aqui, essas pessoas elas estariam ali meio que sendo purificadas para serem pescadas para ganhar o reino dos céus. Aqui não seria um inferno ainda. Seria um lugar de um sofrimento, mas um sofrimento na luz da esperança de ganhar o reino dos céus. Então, se você, após ser purificado por este fogo, os anjos aqui poderia ser, por exemplo, um anjo de Deus, um anjo Gabriel, por exemplo, pescando alguém aqui e levando essa pessoa agora para o céu. O Calvino era contra isso, para ele não existia esse tipo de coisa. Tá vendo aqui, mais anjos? Nós temos aqui, o purgatório e os anjos pescando essas pessoas que já foram purificadas. Olha, mais uma aqui, uma mulher sendo purificada. Se a gente olhar bem aqui a imagem, nós temos todas as pessoas aqui que de alguma forma cometeram desatinos durante a vida e vieram passar por aqui. E olha o que nós temos aqui, onde eu estou passando no cursor. A cabeça de quem? De um papa. Como é que eu sei que é a cabeça de um papa? Pela coroa que ele está usando aqui. Então, nem o papa escapa do purgatório. Se ele cometeu durante a vida desatinos, segundo o que a Igreja Católica pregava. O que para o Calvino, para o João Calvino, não existe. Né? Não existe essa criação aqui do purgatório. E aí, para onde essas pessoas seriam levadas? Para o paraíso. A nudez aqui mostra isso. A nudez aqui está relacionada à questão da pureza. Né? A gente vê aqui animais, né? Isso tudo aqui representando o que? Esse lado? O paraíso. E a nudez aqui dessas pessoas, dessa mulher no caso, estaria aí pregando a questão da pureza. Já foram purificadas. Olha aí, saem nuas e continuariam nuas como forma de representar pureza. Bom, a Igreja Católica, diante de todo este movimento, né, protestante, que ganhava força na Europa, dividindo os fiéis, isso era um prejuízo muito grande para a Igreja Católica em termos financeiros e até de ideologia, né, de se colocar ainda enquanto maior instituição capaz, digamos assim, de moldar o pensamento das pessoas daquela época. A Igreja Católica ela vai tentar reagir para não perder esse posto. Né? E aí surge um movimento contrário à reforma pregada inicialmente por Lutero e por João Calvino. Esse movimento é chamado de contra-reforma, né? Contra-reforma protestante. Então eu coloco o seguinte, para reagir ao movimento da reforma religiosa, né, da reforma da doutrina católica, a Igreja, através do Papa Paulo III, criou a Congregação da Inquisição. A Inquisição, ela processou muitos hereges e mandou queimar outros tantos. O que eram os hereges? Os hereges eram pessoas que iam contra o que a Igreja falava. Seriam as pessoas desobedientes ao que a Igreja mandava fazer. Então, você, se por um acaso contestasse alguma coisa que a Igreja dizia naquele momento, você seria um herege e estaria passível
de ser julgado e até queimado, né? De acordo com o crime que você cometeu, de acordo com a sua heresia, né? Você poderia ser queimado. Várias pessoas morreram queimadas em praça pública depois de serem processadas pela Inquisição. Vai criar lá o Tribunal do Santo Ofício, né? Com padres, com bispos, com representantes do clero, que se movimentavam no intuito de julgar, fazer, né, o herege confessar tais heresias, e aí, após o veredito, essas pessoas seriam queimadas pelo Estado, né, pelos homens do Estado. Não pela própria igreja, né, mas o julgamento seria da igreja, mas o ato em si seria por soldados do Estado. A Contra-Reforma ela vai na direção também de reforçar as alianças com as poderosas coroas espanhola e portuguesa. Então, quem queimava? Quem queimava eram os estados, espanhol e português, né? Os soldados ali dessas duas coroas. Então, vão reforçar, a Igreja Católica vai reforçar essas alianças com a Espanha e com Portugal, com o objetivo de expandir a fé cristã. É por isso que quando a gente está estudando a história do Brasil, daqui a pouquinho a gente entra nesse tema, quando os portugueses aqui chegam no Brasil, uma das primeiras coisas que vai acontecer foi a celebração de uma missa. Dentro das caravelas de Cabral, estavam lá padres, né? Estavam lá a igreja sendo representada, há todo um processo de catequização, de tentativa de catequização dos índios, tudo isso dentro dessa aliança feita entre Igreja Católica, Espanha e Portugal. Colombo, quando chega também na América, sem saber que estava chegando na América, tá lá os representantes da Igreja Católica, né? E a Contra-Reforma também vai convocar o que a gente chama de Concílio de Trento, né? Aqui eu tenho uma imagem aí dos inquisidores, né? Os homens que seriam aí responsáveis por julgar aqueles acusados de heresia, de mau comportamento, de acordo com o que a igreja pregava. Se a gente perceber bem aqui, ó, todos são homens, vamos dizer, da fé, né, da fé católica. A gente está presenciando aqui. Aqui atrás, ó, nós temos o povo, a multidão, e logo atrás dos inquisidores, né, aqueles que iam cuidar ali do julgamento do possível herege, nós temos os soldados das coroas aqui que representam Portugal e Espanha. Ó. Esses que seriam aqueles que dariam execução ao que foi determinado pela Inquisição aqui, ó, por esses três homens. Então, olha aqui, ó, houve o julgamento, né? Esse sujeito aqui foi condenado como herege, então ele é queimado vivo para ser purificado e assim, digamos, naquilo que a igreja pregava e assim ganhar o reino dos céus. Então aqui a gente vê isso, ó, o inquisidor, a chama na mão esquerda, na mão direita ele tem a cruz de Cristo, símbolo do cristianismo, e a gente percebe isso aqui atrás, ó. Tem uma outra imagem aqui, ó, que nos mostra isso também, ó. Olha aqui, ó, um bispo que acabou de condenar uma herege, ela beija o crucifixo, ela beija a cruz de Cristo, mas isso não absolve ela não, ó. Olha aqui, ó, nós temos os soldados aqui, ó, preparados para acender a fogueira. Tá vendo? E isso em praça pública para que todos vissem. Isso é uma maneira de lutar contra quem pensava diferente da Igreja Católica. Como eu falei, a convocação do Concílio de Trento. O que é um concílio? Seria a reunião aí das principais lideranças da Igreja Católica a fim, né, de traçar estratégia, tomar medidas contra o avanço dos protestantes, que ganhavam, né, com suas propostas mais e mais fiéis. Bom, o que dizia esse Concílio de Trento? O Concílio de Trento ele confirmou o poder do pontificado, ou seja, confirmou o poder do Papa. O Papa continua a ser a cabeça
da Igreja Católica, o representante de Cristo na Terra, e ele tem que ser ouvido sempre. Ele representa esse poder divino sobre nós aqui, aqueles que vivem na Terra. Ele vai confirmar os 7 sacramentos, os 7 pecados capitais, o celibato dos clérigos. O que seria o celibato? Não poder casar, né? Os clérigos, né? Aqueles que decidem entrar para a igreja, os monges, padres, bispos, enfim, todo o corpo da Igreja Católica continua sem poder casar, e é assim até hoje. Culto dos santos e imagens sagradas, que o protestantismo, né, ele é contra até hoje. Ele continua a defender os dogmas e rituais da tradição católica, né? Dogmas seriam aquelas verdades infalíveis, né? Então, os dogmas eles continuam preservados, os rituais, tradições católicas, proibição da Bíblia em outras línguas, né? Então eles não queriam aí que a Bíblia fosse traduzida como o Lutero fez, traduziu a Bíblia para o alemão, então do latim para o alemão, né? A Bíblia estava escrita ali naquele momento em latim, e assim a igreja queria que permanecesse, porque nem todo mundo, né? A maioria das pessoas não tinham aí o domínio do latim, então se a Bíblia fosse traduzida para a língua dessas pessoas, elas teriam acesso às informações, e aí uma vez que eu não tenho mais a posse exclusiva da informação, eu perco meu poder enquanto igreja católica. Por tudo isso, então, o concílio ficou conhecido como marco fundamental da Contra-Reforma, do movimento que vai contra a reforma. A igreja ela ainda vai elaborar uma lista de livros proibidos, chamado Index Librorum Prohibitorum, que é, na verdade, me desculpem, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas isso é um latim. Então, o índice nada mais seria do que uma lista de livros proibidos. Fica aí até a dica de um filme bacana, O Nome da Rosa, que tem, né, essa perspectiva no filme. E qual que seria o objetivo do índex, né, dessa lista de livros, né, proibidos? O objetivo era de impedir a divulgação das ideias ou de crenças contrárias à doutrina católica e ao clero, né? Então, tudo aquilo que fala mal de mim, eu vou impedir das pessoas terem conhecimento, proibindo, né, que as pessoas possam ter acesso. A igreja decidiu reforçar a preparação dos padres em seminários. Os padres agora, a partir desse movimento de contra-reforma do Concílio de Trento, esses padres precisariam estudar a doutrina católica para não cometer erros, né, ao professar a doutrina católica, apoiar a ação das ordens religiosas, fortalecer o poder dos bispos e a organização eclesiástica e disciplinar a ação pastoral. Isso seria o resumo do que foi aí o movimento de contra-reforma, ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Deixo aí o meu abraço a vocês, espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa. Assistam, revejam, podem levar dúvidas para a sala, vai ser um prazer, né, poder debater com vocês aí no bom sentido todo esse movimento que levou o surgimento do protestantismo. Hoje vocês aí, acredito, uma boa parte de fiéis cristãos evangélicos, né, muitos católicos, mas muitos fiéis evangélicos, e isso teve origem aí no século XVI, né, essa contra-reforma, essa reforma dos ensinamentos da Igreja Católica, dando origem então aos ensinamentos protestantes. Tá? Um ótimo abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.